Eu só queria saber se o senhor Vitão, né, que agora no final do jogo chamou a Neoquímica Arena de porcaria, né? Se ele, quando o jogador do Cruzeiro contra o Internacional foi expulso naquele lance logo no começo do jogo e prejudicou a equipe mineira, né, fazendo o Cruzeiro ficar com a menos logo cedo e o Inter venceu o jogo com propriedade por conta da vantagem numérica, né, e que o árbitro foi até afastado, né, em um lance que nem falta foi, né, eu queria saber se ele também deu esse discurso na, na coletiva, na entrevista pós-jogo, se ele deu esse discurso, se ele chamou ao Beira-Rio de lixo, falou que o juiz também era cagado, né? Porque eu acho que quando tava tudo se encaminhando pro Inter vencer, com um gol anulado, o gol do Yuri Alberto bem duvidoso, né? O gol do Memphis na falta do André Ramalho, que sim foi falta, mas o juiz estava do lado do lance, vendo o lance, pertinho do lance, mas ele prefere deixar o lance seguir, porque se saiu o gol, ele tem o VAR como muleta, né? Eles não estavam reclamando, né? Eles não estavam falando, fazendo um escarcel, tá? Volto a repetir aqui, tá? Detesto a arbitragem com todas as forças e nenhum clube tem direito de reclamar de arbitragem, né? Porque todos os presidentes votaram nesse cidadão chamado Edinaldo. Mas eu queria entender do senhor Vitão se ele também deu esse escândalo quando o Inter foi beneficiado contra o Cruzeiro com um jogador a mais, né? Que o jogador do Cruzeiro foi expulso logo no começo do jogo, num lance que nem falta foi, e num lance que o juiz ainda acabou sendo suspenso, né? Eu queria entender se o Vitão também deu esse escândalo lá, né? Mas chamou a Arena de porcaria, né? E eu queria saber quem é Vitão, né? Quem é o Vitão na fila do pão para falar da Neoquímica Arena, de um estádio, de uma casa, né? E eu quero saber se ele vai ser punido, né? Porque tentaram punir o Memphis porque o Memphis falou uma verdade sobre o Daronco, criaram lei de subir na bola, que não pode mais subir na bola porque senão é amarelo. Mas e aí? Chamaram o juiz de cagado, né? Chamaram o juiz de cagado. Mas eu queria entender se o juiz vai colocar na súmula isso. Porque o outro juiz que apitou Corinthians e Palmeiras no Arena Barueri falou que não escutou os registros de Romero homofóbicos contra o Romero, né? Os gritos homofóbicos contra o Romero. Né? O juiz falou que não viu. Será que o Gil vai fingir que também não ouviu? O Vitão chamando ele de cagado, falou que ele estava arriado, com as calças cheias de bosta, né? Ou ele vai falar que não viu porque, eu não posso colocar na súmula porque eu não ouvi, né? Mas é isso, vamos falar do jogo, tá? O Dorival veio com uma escalação que me estranhou e me preocupou, tá? Ele veio com o Hugo, o Mateuzinho, André Ramalho, o Kaká e o Hugo na lateral. O Hugo, depois de muito tempo, o Hugo voltando aí à titularidade. O Angeleri fora por controle de carga. Só queria entender por que não poupou contra o Novo Horizontino o Angeleri. Por que tem que poupar logo contra o Internacional? Não consigo entender, tá? Abriu a volância com Ranieri, Martinez pela esquerda, Carrilho pela direita e o Memphis centralizado, né, não tanto centralizado, mas era a ideia, né, de fazer o Memphis jogar uma dupla de ataque com o Yuri e o Romero fazer essa circulada. Às vezes o Romero fazia a dupla com o Yuri e o Memphis dava essa circulada como meia. Mas me preocupou porque o Angelari fora, o Kaká na zaga junto com o André Ramalho não é uma zaga que eu confio. Apesar que nos gols não foi falha diretamente dos dois, né? A gente tem uma falha do Carrilho que entrega a bola no pé do adversário e um pouco antes o Memphis tira o pé da bola para dividir, divide a bola, tira no pé, perde na dividida. E aí o Carrilho, que resulta no erro do Carrilho no seguinte lance, e aí gera o gol do Internacional numa falha, na minha opinião, do Hugo saindo muito mal, né? Como o Hugo vem saindo muito mal do gol, o Hugo tem essa deficiência, tá? O Hugo sai muito mal do gol, não acha nada e o gol do Internacional.
tá? Então a zaga, não, pra mim, não foi essa zona toda, o miolo mesmo, né? Foi mais falha no geral, né? Então, mais me preocupou tendo Kaká e André Ramalho na zaga, né? Mas o Corinthians começa bem. Eu perdi os primeiros 5 minutos, peço perdão, tava tentando conectar na Prime Video, a internet caiu do nada de repente, aí eu fiquei sem assistir os primeiros minutos do jogo, então eu não. Da parte que eu comecei a assistir, o Corinthians estava melhor no jogo. Então eu não sei se até os 5 minutos o Corinthians ou o Inter estava melhor. Não sei. Mas no momento que eu comecei a assistir o jogo, a partir dos 6, 7 minutos, o Corinthians tinha acabado de criar uma chance com o Memphis Depay cabeceando a bola na trave. Tá? Foi esse o lance que eu comecei para valer no jogo. Tá bom? Então o Corinthians começa bem, como eu falei nessa parte que eu comecei a assistir o jogo, criando algumas coisas, mas ainda assim perdendo muita bola no meio de campo. O Carrilho um pouco desligado hoje, o Martins também, o Ranieri um pouco mais lúcido do que os outros dois, por incrível que pareça. Tentando puxar alguns ataques, o Ranieri. Até que numa escapada, né, o Yuri consegue receber um passe do Memphis, que consegue achar bem rápido o Yuri quebrando a marcação, né, da defesa do Internacional. O Romero passa livre, o Yuri abaixa a cabeça, não vê o Romero, mas mesmo assim o Yuri consegue limpar, corta para fora da área, bate pro gol, na saída do goleiro Anthony. Um gol não igual, mas parecido, que lembra um pouco do gol contra o Palmeiras, né, que ele corta saindo da área e finaliza, né, só que dessa vez com a perna canhota, e mais centralizado, né, mais centralizado na meia-lua ali. E faz um belo gol, mais uma assistência do Memphis, mais um gol do Yuri, a dupla de ataque funcionando bem, tá? O Corinthians dá uma abaixada na guarda e o Internacional começa melhorando. O Hugo faz uma defesaça logo em seguida, quando o Inter começa a ter ímpeto no jogo, uma bola na lado esquerdo da nossa área, ele passa do Mateuzinho, lado direito do nosso, né, e ataque esquerdo, lado esquerdo do ataque do Inter. Ele consegue fintar o André Ramalho ou o Mateuzinho, não me lembro, e finaliza. O Hugo faz uma defesaça no chão, né, com a mão de esquerda, né, fazendo um milagre, realmente um milagre, e evita o empate do Internacional por hora. Depois tem um escanteio, o rapaz cabeceia adversário e o Hugo defende, e o Corinthians se defendendo. Até que, nem eu falei, o Memphis Depay perde na dividida, o Carrilho depois, quando tem a bola, que o Ranieri faz um toque para ele churar, o Carrilho dá um passe, perde a bola, aí o jogador adversário recebe na ponta, dribla o Mateuzinho, cruza, o Hugo sai muito mal, caçando borboleta, errou tudo, e o Aguirre, se eu não me engano, lateral do Internacional, faz o gol de carrinho. O Corinthians não volta bem depois do gol, sentiu bem o baque, tem algumas chances com o Yuri Alberto logo em sequência, perde, o Yuri consegue perder algumas situações, tem uma que ele recebe a bola na intermediária, tem o Romero passando de um lado, tem o Martins passando do outro, ele escolhe o Romero, que era a pior opção, e o Romero chuta e vai para fora. Depois tem o lance do Yuri Alberto, que a bola sobra para ele na pequena área, quase ele chuta, o goleiro defende, mas antes disso tem o gol do Inter, o segundo gol do Inter, numa bela tabela, numa falha ali para mim do Ranieri, do Martins e do Hugo, que tomaram nas costas, e o Kaká, que não consegue fazer a cobertura, fazer uma leitura de jogada, o Kaká chega atrasado, o Alan Patrick toca a bola para trás e o jogador do Inter finaliza sem chance para o goleiro Hugo. 2-1 Internacional, o Inter também melhora o primeiro tempo, muito melhor o primeiro tempo, e o Dorival volta com mexidas, né? O Dorival coloca o Thales Magno. É o Thales Magno? Não, ele coloca o Bidu e acho que é só, né? Ele tira o Hugo e coloca o Bidu, né? Eu acho que fez o diagnóstico, né? O Dorival, de que o Hugo não tem a mínima condição de jogar no Corinthians ou de ser profissional. Quando eu vejo o Hugo no jogo, me dá um desânimo absurdo, né? Entre o Bidu, que muda o jogo, o Bidu joga muito bem. Todo mundo sabe aquelas ressalvas que eu tenho sobre o Bidu. Acho que um jogador limitado, que tem suas limitações, mas você coloca na balança ele e o Hugo, o Bidu vai se sobressair. E não tem como você ser pior do que o Hugo, né? Você tem uma nota de corte muito baixa quando você coloca o Hugo no jogo. Então o Bidu entra e entra bem, até acima do que a gente está acostumado a ver o Bidu. Ele jogou muita bola hoje. Né? Participou praticamente dos gols e das chances criadas mais perigosas do Corinthians no segundo tempo. Então o Corinthians
no primeiro tempo, no segundo tempo, começa ímpeto, começa colocando o Inter lá atrás, na defesa, até que numa bola rebatida lá, a bola chega no meio de campo, o Mateuzinho desarma o jogador do Internacional, que acha o Carrilho, que depois acha o Mateuzinho na infiltração, o Mateuzinho cruza, a bola sobra pro Yuri, o Yuri fuzila o gol do Inter, empatando o jogo, e Yuri Alberto, né, o pai do Internacional. Mas, aqui vem a minha primeira crítica ao VAR, tá? Ao juiz, na verdade, o VAR não, ao juiz. No lance do Mateuzinho, que ele dá o carrinho de desarma o Wesley, né? O que me irrita no lance não é se é falta ou não, tá? O que me irrita no lance não é se é falta ou não. Anular ou etc. Anular a gente fica bravo porque a gente quer que os dos nossos times sejam validados, né? Mas o que me irrita é o juiz estar perto do lance, o juiz vê o lance limpo, sem ninguém, não tinha ninguém na frente do juiz, ele viu o lance, ele viu o carrinho, né? Na minha cabeça, ele achou falta. Ele achou falta. Por que ele achou falta? Porque ele sabe que. E por que ele deixou seguir, João? Sabe por que ele deixou seguir, mesmo sabendo que é falta? Porque ele sabe que se sair o gol, tem o VAR lá atrás. Que ele vai usar como muleta. Você lembra do lance do Corinthians e Fluminense ano passado no Maracanã, que o Charles rouba a bola, o Rian rouba a bola do jogador do Fluminense e resulta no gol do Charles? O Braulio, naquela ocasião, estava de frente pro lance, na frente do lance. Ele viu a falta e mandou seguir. Por que ele mandou seguir, mesmo achando falta? Tenho certeza. Porque ele tem o VAR como muleta. A minha raiva não é o gol ser anulado, se é falta ou não. É o juiz ver o lance no campo, ver o lance de perto, sem ninguém estar encobrindo a sua visão, sem ninguém estar no seu raio de reação, no seu raio, ninguém atrapalhou o seu raio de reação, sabe? A sua reação. Ninguém atrapalhou, ninguém estava na sua frente, né? E ele manda seguir. Sai o gol do Roberto, ele anula por esse gol, por essa situação, tá? O Corinthians continua pressionando o Internacional, 2-1 ainda pro Inter. E aí, o Inter errando muito, o Corinthians pressionando, o Memphis de fora da área, o Carrilho aparecendo, o Roberto cabeceando, criando algumas chances, o Corinthians conseguindo morder o Internacional e colocando o Internacional para defesa, até que o Bruno Henrique é expulso, numa foto em cima do Ranieri, tinha amarelo, segundo amarelo, bem expulso, tá? O Bruno Henrique. Logo em seguida, o volante do Internacional ele falha. O André Ramalho o desarma, fazendo a falta. Novamente, o Zanovelli estava na frente da jogada, olhando para o lance, olhando, ele estava na frente, ninguém estava encobrindo a visão dele. O raio de ação dele estava perfeito, estava na frente, lance normal para ele. Ele manda seguir, foi falta. O André Ramalho pisa no jogador do Internacional, foi falta, mas ele deixa seguir, vendo o lance de frente, na cara dele, ele manda seguir. O Carrilho recebe essa bola do Coronado. Quando o Ramalho desarma, a bola sobe pro Coronado. Acha o Carrilho, muito bem achado. O Carrilho cruza, o Memphis vem, bate de primeira, travessão, bola bate e estufa a rede de cima da trave. Gol do Corinthians, Memphis Depay. O que acontece? O juiz vai no VAR ver o lance do André Ramalho, que foi falta. Mas que raios, porque não dá a porra da falta vendo o lance no campo, cara. Tá vendo no campo. Viu o lance no campo. Ai, João, é muito rápido. Meu Deus, ele tá na frente. É a obrigação do juiz é ver esses lances. Ele tá ali pra marcar a falta. Foi falta, velho. Claramente foi falta. O André Ramalho pisa no jogador Internacional. A bola, a única coisa que acontece é que a bola espirra e parece que o André Ramalho pegou a bola, mas não pegou. Foi falta. Foi falta do Ramalho. A minha raiva é porque não dá na hora a falta. Você viu na sua frente. Não estava com a visão encoberta, estava na cara dele. Por que não dá a falta? Aí deixa o jogo seguir porque sabe que se tiver o gol, se ocasionar o gol, se resultar em gol, ele vai ter o VAR como muleta. O problema no Brasil é esse. Os juízes usam o VAR como muleta porque ele viu o lance na cara dele e não marcou na hora. É isso que irrita a gente. O gol foi bem anulado. Foi falta do Ramalho.
Por que não marcar na hora? Essa é a minha questão. Por que não marcar na hora? Ah, João, é muito rápido. Tá bom, continua com esse pensamento pequeno de que é muito rápido, cara. É um pensamento pequeno. Com todo respeito, é um pensamento pequeno. Claramente ele viu o lance, os dois lances. Ele tava na frente dos dois lances. O carrinho do Mateuzinho e o desarme, a dividida do Ramalho que pisou no pé do jogador do Internacional. Ele viu os dois lances. Perto, sem ninguém tá cobrindo a visão dele. Tá? Então, o terceiro gol do Corinthians anulado. Depois tem o pênalti no Matheus Bidu. Cara, na hora ali, a gente pede pênalti. Né? Contra o Corinthians a gente vai pedir pênalti. Né? Contra o time que a gente torce a gente pede pênalti. Né? Já vi esses pênaltis sendo marcados, já vi esses pênaltis não sendo marcados. Tá? A minha opinião é que normalmente esses lances é aquele lance interpretativos. Né? Mas a gente viu o critério do Zanovelli durante o jogo. Né? Ele não tem personalidade, ele não assume a responsabilidade, ele vai no VAR. Ele foi no VAR e marcou o pênalti. Tá? Eu tô 50-50. Eu vou pedir pênalti. Eu, como torcedor, fiquei lá toda hora na TV. Pênalti, é pênalti, tem que dar, isso é pênalti. A gente analisando friamente como uma pessoa que gosta do futebol, futebolisticamente falando, a gente fica assim, será que foi? Como torcedor, a gente quer que o juiz dá, né? O pênalti. Então eu vou ficar 50%, eu vou ver de novo os lances, vou rever, e aí eu gravo um vídeo, posto no Instagram e falo se foi pênalti ou não, na minha opinião. Tá? Eu tô 50-50. Como torcedor, ainda tô com sangue quente de torcedor. Pra mim foi pênalti. Como torcedor, pênalti. Tá? O Roberto bate, faz o terceiro dele, hat-trick do Yuri Alberto, tá? Eu falei do segundo gol do Yuri? Não falei do segundo gol do Yuri, né? Eu já pulei pro pênalti, né? O gol do Yuri Alberto, o Carrilho cruza, o Bidu, como eu falei, foi muito importante no jogo, cabeceia, o Yuri empurra de cabeça. A gente achou que era gol contra na hora, mas vale dar o gol do Yuri, tá? Cabeceou bem, pai do Internacional, né? E aí depois tem o lance do pênalti, o Yuri Alberto faz o terceiro gol dele, 3-2. E eu, caraca, mano, não vai ter mais 2-2, né? Porque sempre tem 2-2. Só que eu tava com medo porque o Internacional ama fazer gol no Corinthians no último minuto, cara. Ama fazer gol no Corinthians no último minuto. Já foi assim no Beira-Rio em 2022, o Corinthians vira o jogo com gol do Juliano. Não, era o Silvinho ainda. Com gol do Juliano, o Corinthians vira o jogo. Aí no finalzinho, o Inter faz o gol com o Johnny. Eu lembro até hoje desse nome porque eu fiquei puto naquele jogo. Johnny. Depois o Corinthians vira o jogo com gol do Fábio Santos de pênalti. Roger Guedes sobre o pênalti. Se eu não me engano é isso, o Roger Guedes sofre o pênalti. Isso, não, o Will Alberto sofre o pênalti. Pênalti bem marcado. O Internacional empata no finalzinho com o Luiz Adriano. Então o Corinthians sempre, em ano passado, a gente tomou aquele gol no finalzinho também, que foi aquele jogo que a gente achou que a gente ia cair. Né? Deu aquela sensação de queda. Então sempre o Corinthians tomando gol no finalzinho pro Internacional. E eu ficando, caraca, maluco. Falta... E o juiz dá 12 minutos de acréscimo. Eu falei, mano, tem 12 minutos, cara. Só segura. Jogar com inteligência. Né? E aí entra Charles, tinha entrado Thales e Michael durante o segundo tempo, né? Tentando segurar essa bola. E aí o Corinthians ainda tinha entrado o Coronado, né? Que participa do gol no lado do Memphis. E aí o Thales Magno, que tá uma tiriça, hein, mano? Nossa senhora, o jogo inteiro é uma tiriça. Desde quando entrou, cara, uma tiriça desgracenta, mano. Mas aí a parte mais lúcida do Thales Magno no jogo, ele ganha uma dividida, a bola bate nele, consegue arrancar, ele acha o Coronado na saída do Anthony, dá uma cavadinha, um golaço do Coronado, um golaço do Coronado. Coronado, é isso que a gente pede de você, caralho. É isso. E volto a repetir, não tiro o que eu falei. No vídeo passado eu falei, não dá pro Coronado mais no Corinthians. Eu ainda mantenho essa mesma opinião. Porque não é só um gol que vai mudar a minha opinião. Que ele continue assim, que ele cale minha boca, que ele fala assim, que ele faça um gol, mais um gol, e chega para todos os influencers do Corinthians que tá criticando ele e manda a gente calar a boca. É isso que a gente quer calar a boca, a gente quer que o Corinthians seja beneficiado que o Coronado dê certo. Para mim até agora não deu. Até agora não deu certo. Não é por esse gol que deu certo, mas que esse gol seja a redenção de Coronado, que ele comece a jogar muito futebol depois desse gol, que as coisas continuem dando certo pra ele. Porque é um gol bonito, é um gol de classe, é um gol de nível Coronado, que a gente sabe que ele pode entregar, que ele continue fazendo isso mais tempo. Um belo gol do Coronado, tá? De cavadinha.
Então o Corinthians vence o Internacional por 4-2 desde 2020, com o gol da avó que a gente não vence o Inter, tanto em casa como fora. Tivemos muitas oportunidades de vencer o Internacional, muitas oportunidades de vencer o Internacional, muitas oportunidades, tanto no Beira-Rio como aqui na Arena, mas sempre a gente cediu um empate no finalzinho, né? E a gente não conseguia concluir em vitória. Mas sétima rodada, vitória, a gente chega a 10 pontos. E aí, próxima rodada do Brasileirão contra o Mirassol, também na Premier Video. Uma merda isso, cara. Meu Deus do céu, também na Premier Video. Contra o Mirassol, lá em Mirassol, no sábado às 6h30, tá? E durante o meio de semana tem Corinthians e América de Cali, tá? Rapaziada, antes de acabar, vou dar nota individual de cada um. O Hugo falhou no gol, mas fez boas defesas, vou dar nota 7 pra ele. Mateuzinho briga com a bola, mas é importante, participou diretamente dos gols. Vou dar nota 7 pra ele. André Ramalho, melhorzinho da zaga, vou dar nota 7. Kaká 6. Hugo 5. Não vou dar nota vermelha pra ninguém hoje. Bidu que entrou muito bem, né? Jogou o segundo tempo inteiro e participou dos gols aí. Vou dar nota 8 pro Bidu. Ranieri nota 8. Martins nota 6. Carrilho nota 7,5. Carrilho depois quando começou a acordar no jogo no segundo tempo foi muito importante. Memphis nota 7. Romero 6. E Yuri nota 10. Hat-trick. Atuação perfeita do Yuri Alberto, tá? Perdeu alguns gols, mas meteu 3, né? Pai do Internacional, a lei do ex mais perfeita que eu já vi, né? 3 gols. E foi perfeita mesmo, né? Ele fez um gol de cabeça, um gol de canhota e um gol de direita, né? Direita de pênalti, o primeiro gol foi de canhota e o segundo gol de cabeça. Então o Yuri Alberto fez um hat-trick perfeito de Yuri Alberto, né? É isso, hein? Hat-trick perfeito de Yuri Alberto. E o gol do Coronado vai fechar o caixão. Então, e o Coronado, vou dar nota aqui. Os que entraram, o Bidu já dei nota. Coronado, vou dar nota 8 pelo gol. Charles já chegou levantando alguém lá. Vou dar nota 7 só por isso. Thales Magno, pela assistência, vou dar nota 7. Maicon, é aquele negócio, né? Com a barrigona assim, pega. E pega com a barrigona. E pega com a barrigona, ele fica assim, ó. Vem. Aí eu vou lá, o zagueiro toca. Aí ele pega assim, aí vem. Aí o zagueiro, toma. É isso que o Maicon faz, tá? Mas eu não vou dar nota vermelha pra ninguém, eu vou dar nota 5 pro Maicon. Pro Dorival Júnior, por ter colocado o Hugo, eu ia dar nota 8 pro Dorival. Por ter colocado o Hugo só no primeiro tempo, mesmo no primeiro tempo, vou dar nota 7 pra ele. Bom, é isso. Avisos, tá? Amanhã estaremos no tour. Eu, minha mãe, o Breno e uma amiga nossa, tá? Ingrid. Também. Estou de férias no meu trabalho. Quinta-feira, dia 8, eu estarei viajando. Então, o jogo do Mirassol e possivelmente o jogo de meio de semana, que é contra o Novo Horizontino, eu acho. Novo Horizontino ou não? Não, é o Racing. Também não vai ser eu que vou estar aqui, tá bom? Não vai ter live comigo. Vai estar só com o Breno e o convidado que estiver junto. Então, vou estar de férias, vou ficar uma semana fora. Quem vai tomar conta do canal aí pra valer é o Breno. Mas vai ter outros apresentadores aqui nos vídeos, tá bom? Então amanhã tem tour. Talvez a gente faça um vídeo específico para vocês, tá? Alguns coisas legais que tem no tour, tá? Então eu vou estar viajando. Talvez eu faça o pós-jogo contra a América de Cali só para me despedir de vocês, tá? E volto uma semana depois às atividades aqui no canal, mesmo estando de férias no trabalho. Fechou? Então é isso, esses 2 avisos aí. Tour amanhã, vídeo especial para vocês durante a semana. Eu vou estar viajando, quem vai estar assumindo o canal é o Breno. Então, eu devo participar do Banco Mosqueteiro de terça, o pós-jogo de quarta, e eu tô fora de São Paulo, pelo menos por uma semana. Fechou? Forte abraço, beijo no coração de vocês, vai Corinthians, o jogo acaba e a Fiela não descansa nunca. Vai Corinthians!